Oi, tudo bem? Eu sou o Lúcio, eu sou engenheiro de software na VTEX e eu já trabalhei com o VTEX.io por algum tempo, desde que eu era estudante no VTEX Lab. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a habilidade do VTEX.io de permitir você criar serviços que são deployados e distribuídos na nuvem da VTEX e podem funcionar em qualquer conta, em qualquer cliente que utiliza o VTEX.io. Como material de referência desse curso, vamos utilizar o curso Serviços do learn.vtex.com, que você pode acessar através da sua URL. Porém, não vamos fazer este curso passo a passo. Vamos mais explorar o código e entender como algumas coisas funcionam. Daí, a partir disso, você pode concluir o curso e aprimorar mais o seu conhecimento, certo? Acho que a gente pode começar falando sobre o que seria um serviço, o que a gente chama de um serviço. Um serviço ele está incorporado numa aplicação do VTEX.io. Na prática, ele é um builder do VTEX.io. Da mesma forma que você tem lá o builder de React ou o builder de Store, você tem os builders de Node e de .NET, onde você pode construir aplicações que rodam, respectivamente, no ambiente Node.js com TypeScript ou no ambiente .NET com C# ou F#. Esses serviços, eles primariamente são criados para serem serviços HTTP, serem serviços web, né, que respondem requisições. E a utilidade deles é complementar algum fluxo que a VTEX não oferece. Então, se você vai criar uma aplicação que as APIs da VTEX não são suficientes para aquela aplicação, você precisa persistir algum dado, você precisa chamar alguma outra API, fazer algum tratamento de dados mais rígido que precisa de um servidor, você pode fazer isso no serviço. A gente vai utilizar como base aqui o repositório ServiceExample, que está no github.com/vtexapps/serviceexample. Esse é um bom repositório para você iniciar o seu desenvolvimento. Ele é um boilerplate, não tem muita coisa, mas tem implementado alguns exemplos bem importantes na hora de construir um serviço. A gente vai passar por cada um deles na hora de explorar o código. A partir desse Service Example, a gente pode construir justamente essas aplicações que estão deployadas, estão rodando na nuvem da VTEX, e a gente pode testar com elas online mesmo. O desenvolvimento de um serviço, ele também ocorre na nuvem do VTEX.io, utilizando lá o comando do VTEX Link, que a gente vai fazer daqui a pouco. E é isso. Outra coisa que a gente pode ver é quais as formas que temos de chamar um serviço. Primariamente, existem 3 formas que um serviço pode ser chamado, pode rodar algum código. A primeira é por rotas. Então, pensa num serviço HTTP simples, um API REST, por exemplo. Ela é ativada por rotas. Você chamando, dá um get em /products, vai rodar um pedaço de código que provavelmente retorna uma lista de produtos para você. Subsequentemente, os métodos de post e tal. Outra forma que a gente utiliza muito aqui na VTEX é utilizando o GraphQL. GraphQL é uma query language, é uma linguagem para acessar APIs também, para acessar dados. Muito usada para a construção de front-end. Os devs front-ends gostam bem mais de utilizar GraphQL, e a gente também pode criar serviços muito facilmente no VTEX.io que respondem a essas chamadas GraphQL, especificamente queries e mutations. Os serviços atualmente não dão suporte a subscriptions ou qualquer coisa baseada em WebSocket, na verdade. Mas é assim que a gente utiliza para a maioria dos nossos serviços nativos. Então, as lojas do Store Framework, elas consomem o catálogo da VTEX, consomem o checkout da VTEX a partir de uma interface GraphQL construída exatamente na mesma tecnologia que vamos ver nesse curso. E o terceiro disparador, digamos assim, a terceira forma de acessar um serviço é através de eventos. A API de eventos é uma API de comunicação assíncrona implementada dentro do VTEX.io, que tem toda aquela lógica lá de entrega, de tentativa e erro. Ela é implementada em cima do sistema de fila. Porém, a gente não vai cobrir muito essa parte aqui porque depende muito da implementação de serviços externos. Então,
Essa parte de eventos é muito usada para coisas internas de AVTEX. Talvez a gente possa cobrir em outro curso, mas primariamente a parte de rotas e GraphQL eu acredito que seja mais importante. Esse gráfico aqui demonstra parte da arquitetura desse Service Example e ela é uma arquitetura simples, não tem muita coisa, a gente vai ver esses arquivos daqui a pouco. Existe um arquivo principal que é o index.ts, que vai exportar a implementação do nosso serviço. Existem os clients são entidades de programação, né? São recursos, digamos assim, que abstraem serviços externos. Então, toda vez que você fosse comunicar com um serviço externo, qualquer um que seja, VTEX, não VTEX, API aleatória, você tem que abstrair isso num client. É a forma que o VTEX.io pede para você fazer. Você ganha muita coisa com isso, eu posso mostrar também daqui a pouco. Esses clients ficam lá nas suas pastinhas, eles são concentrados no index.ts, que a gente vê também. Do outro lado a gente tem os middlewares. Nesse caso a gente chama de middlewares e coloca essa parte com esse nome, mas você pode dividir e colocar o nome do jeito que você quiser. Mas aqui basicamente é o código que responde à requisição, é o código que roda quando um usuário ou uma aplicação chama o seu serviço, seja por GraphQL, seja por rotas. Nesse caso aqui é especificamente por rotas. E basicamente é isso. Esse repositório ele vai ter várias dicas bem legais que vocês podem dar uma olhada sobre como implementar. Eu não vou ler aqui porque a gente vai estar vendo cada um desses pontos no código diretamente. Mas sempre que você precisar de alguma ajuda sobre serviços, o README desse repositório pode ser uma boa dica. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é clonar esse repositório. A gente vai trabalhar em cima dele mesmo. A diferença de um projeto real é que você, depois de clonar, precisa modificar o nome do projeto, modificar o README e tal. A gente não vai perder tempo com isso, mas se você quer começar o seu próprio serviço, essa seria a forma de fazer mesmo. Uma coisa bem legal é que as aplicações de VTEX.io elas podem compor vários builders diferentes. Então, se você já tem uma aplicação de front-end, você pode adicionar um serviço nela, só copiando a pasta Node e declarando o builder no manifesto da app. Vamos alternar aqui para o terminal. E eu já estou com essa aplicação clonada e vou abrir ela aqui no meu editor de código. E vamos primeiro dar uma olhada no arquivo service.json. Esse arquivo service.json ele está dentro da pasta Node. Voltando aqui um pouco, o código do nosso serviço é um código de uma app VTEX.io, então tem um manifesto, declara o título, a versão. Nos builders a gente está declarando aqui que usamos o builder de Node na versão 6.x, que é a última versão. E dentro da pasta Node, com o nome correspondente, temos a implementação do nosso serviço. Como a gente lembra lá na arquitetura, tem o index.ts, que tem várias configurações, daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre elas. E tem o service.json. Esses arquivos estão na raiz da pasta Node e eles são arquivos bem importantes. O index.ts vai exportar o código que vai responder às rotas, aos resolvers GraphQL ou aos eventos. O service.json vai ser usado para configurar aquela aplicação, configurar como aquele serviço ele vai ser deployado e configurar também as rotas que aquele serviço escuta. Então, se a gente está criando uma aplicação que vai escutar alguma rota específica, é aqui que a gente declara isso, especificamente nesse objeto routes. Esse objeto routes ele tem uma semântica onde a chave é o nome daquela rota, que pode ser o nome que eu quiser. Obviamente é uma chave string JavaScript, então tem que ser nessas constraints. E ela mapeia para um objeto onde tem uma propriedade path, que representa o path que eu quero escutar para aquela rota. Eu posso ter aqui parâmetros de URL, então se eu tenho um 2 pontos code aqui, significa que essa rota ela vai ser resolvida para qualquer requisição que seja /_v, /status, alguma coisa. Pode ser olá, banana, 200. Ela resolve aqui. Tem outras formas também de declarar esses parâmetros. E também tem um atributo public que deve ser atribuído com o valor booleano que diz se aquela rota é pública ou não.
Na maioria das vezes a gente vai utilizar rotas públicas para os nossos exemplos. Internamente na VTEX a gente não vai ter muitas rotas públicas, porque vão ser aplicações que são chamadas por outras aplicações. Daí a gente usa uns mecanismos de autenticação muito específicos, muito granulares. Nos nossos casos não precisamos nos preocupar com isso. Quando a rota é pública, ela é criada no namespace root da loja. O que é que isso significa? Se eu crio essa aplicação aqui e lanço ela, e algum lojista que tem a loja www.minhaloja.com.br, se ele instalar a sua aplicação, sua app vai escutar na rota www.minhaloja.com.br/_v/status um parâmetro. Quando a rota é privada, é outro namespace interno da VTEX. Não precisamos nos preocupar com colisão, por exemplo. Então, você pode usar os serviços para muita coisa. Você pode usar para declarar uma app de sitemap. Você pode criar aqui uma rota de /sitemap.xml. Você pode criar aqui uma rota de robots.txt. Tudo isso vai funcionar para a loja daquele cliente. Então, dá para utilizar isso para algumas coisas legais. Agora que vimos o que o serviço JSON declara, podemos falar um pouco também sobre esses parâmetros aqui. No curso detalha um pouco sobre eles. Basicamente são parâmetros de configuração do deployment daquela aplicação. De quantas réplicas no máximo o VTEX.io deve criar para ela, qual o timeout máximo que ela deve esperar em segundos. Esse timeout significa do roteador do VTEX.io para a app. Então, se alguma coisa da app demora mais que 2 segundos, nesse caso, esse 2 é em segundos, o roteador corta a conexão. 2 segundos, inclusive, é bem pouco. A gente pode aqui colocar 10 segundos. Espero que a gente não faça nenhuma besteira da requisição demorar 10 segundos, mas é legal mudar isso. E esses outros parâmetros são detalhados lá no material. Vamos agora para o index.ts na pasta Node. Boa parte dos imports que vamos fazer serão desse @vtex/API, que é um projeto com vários utilitários e vários códigos de base para o nosso framework, para a tecnologia de subir serviços no VTEX.io. Então a gente vai utilizar algumas coisas deles. Nesse arquivo a gente vai consolidar as nossas implementações, que provavelmente estão nos nossos middlewares, os nossos clientes, que estão na pasta clients, e as configurações desses clientes. Então vamos lá, explicando o que são essas linhas aqui. Os clientes dentro do VTEX.io ele tem suporte nativo para cache de disco e cache de memória. E nesse caso exatamente a gente está configurando um cache de memória LRU com uma capacidade máxima de 5.000 itens lá. E a gente está configurando o client de status, que é o exemplo que a gente vai ver aqui. O que é que essa app faz aqui? Só resumindo, essa app de exemplo, né? Ela recebe uma requisição nesse /_v/status/ algum código. E esse código, a gente espera que seja um código HTTP, né? Um código de resposta HTTP 200, 404, 500. Daí essa app lê esse código, faz uma requisição a um serviço externo chamado HTTP status, que retorna o que é que aquele código significa e retorna aquela informação. Então, esse status client aí que a gente criou é justamente a abstração desse serviço externo. Ele está codificado aqui em client status. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Aqui a gente configura que o nosso serviço tem aquele cliente, que ele se chama status e que ele tem um cache de memória. Essa configuração default ela é aplicada para todos os clientes. A gente sempre configura aqui o número de retries e o timeout. Isso é bem legal porque você automaticamente já tem uma política de retry se o seu serviço externo falhar, por exemplo. O próprio VTEX.io trata de tentar aquela requisição sem você ter que configurar isso na mão. Timeout é o timeout de requisições externas. Aqui a gente está com 800 milissegundos, que também é relativamente pouco para
alguns serviços mais pesados, então você pode mudar aqui. E de configurações de cliente é isso. Onde é que você pode ter mais detalhes do que vai aqui? Não sei se a gente já rodou todos os comandos, mas tudo isso está tipado com TypeScript. Então você pode só dar um Ctrl ou comando espaço e você vê o que cada parâmetro significa. Tem configurações de headers para cada requisição. Tem várias coisas que você pode configurar aqui, mas em geral vão ser essas mesmo. E autenticação, né? Os headers de autenticação. Vamos passar para essa segunda parte. Aqui é puramente TypeScript, é puramente para nos ajudar a codificar o nosso serviço. Nesse caso aqui a gente está criando dois tipos, um chamado context e um chamado state. A gente declara eles globalmente para não precisar ter que importar esses tipos na hora de usar. Nesse caso aqui a gente está criando uma interface de state. Porque isso é necessário. O Vertex.io, por baixo dos panos, utiliza o Code.js para montar a resposta HTTP, né? O Code.js ele tem uma arquitetura modular em cima desses middlewares, em cima dessas mini funções que mudam o request. Então, você pensa uma requisição HTTP como uma coisa, uma entidade, um estado, assim, uma estrutura de dados, e essa estrutura de dados vai passando por várias modificações no seu servidor, e no final, quando não tiver nenhuma modificação, lá provavelmente vai ter a resposta da requisição, e o servidor utiliza isso para responder para quem está chamando. Então ele meio que lhe inspira a dividir suas rotas, seus resolvers, seus serviços em pequenas funções que vão modificando aquela estrutura de dados. Esse state, que é algo nativo do Go, é para você passar dados de um estado para outro. Então, pensa que esses estados podem ser uma fase de validação, que é exatamente o que tem aqui, que vai validar se aquela requisição pode ocorrer, vai autenticar ela, alguma coisa do tipo. Ela precisa passar algum dado para o próximo passo. No nosso caso, o próximo passo é o status, que realmente resolve aquela requisição. Você não é obrigado a dividir assim, mas caso suas funções de middleware, suas funções de resposta estejam muito grandes, é uma boa dica. Aqui a gente está tendo um problema, provavelmente, com essa versão do Node Vertex API. Daqui a pouco a gente dá uma modificada nisso aqui, que eu quero simplificar também, para a gente não ter tanta coisa para ver. E por último, a gente tem esse Export Default New Service, que ele vai exportar a implementação dos clients, certo? Isso vai ser utilizado para que nessas funções aqui dentro tenhamos acesso a esses clients, as funções que respondem às rotas, e exporta também um objeto routes, que vai ser um mapeamento entre o nome da rota, o mesmo nome da rota que é declarado no service JSON, e na prática ele precisa de aqui podemos ver, ele precisa de um array de funções que ele vai rodar para aquela rota. Nesse caso aqui, como vocês viram lá no service JSON, não tem distinção de método HTTP que vamos responder. Toda requisição para aquela rota o serviço vai pegar. Aqui a gente faz um roteamento por método, que provavelmente vai ser o que todo mundo vai querer. A gente não quer executar o mesmo código tanto para get quanto para post. Aí a gente utiliza esse auxiliar method, que passamos o nome do método e as funções para serem rodadas naquela rota. Acho que do index.ts é isso. Eu vou remover esse record state aqui para a gente não perder muito tempo com isso. Vou remover esse state aqui também. Vamos remover essa declaração e deixar esse serviço mais simples. Tirar alguns comentários para o arquivo ficar menor também e podemos ver melhor o nosso código. Tudo isso vocês podem ver aí na app de template. Eu não vou querer nem pegar métricas desse serviço, nem ter um cache de memória. Então, vamos ver, vamos remover esse import não usado. E acho que é isso. Vamos analisar agora a estrutura dos clients. Os clients,
customizados que eu tenho, os clientes que minha app vai criar, eu preciso declará-los nessa estrutura chamada client. É uma classe chamada clients que estende a classe IOClients, que vem do Vtex API. E aqui é uma classe bem simples, onde eu vou ter vários acessores, accessors, com essa forma public get nome do client, return this.getOrSet nome do client e classe daquele client. Daqui a pouco a gente vê essa classe, como é que ela funciona. Então, numa aplicação real eu vou ter mais clients, eu vou ter um client do catálogo da Vtex, eu vou ter um client da API do GitHub, por exemplo. Aqui que você declarar que você usa esses clients. Por que a gente precisa disso aqui? Quando a gente for ver as funções de middleware lá, a gente vai entender por quê. Aqui não tem muita coisa, como vocês podem ver. Vamos agora ver a implementação desse client de status. Esse client de status ele estende o external client. Eu posso deixar depois uma documentação para vocês sobre esses clients. Acho que no nosso próprio curso fala sobre isso. Existem vários clients base que você pode estender. O external ele é para conexões externas à Vtex. Existem alguns clientes específicos para serviços da Vtex. Se você quer acessar um serviço do Core Commerce, como o catálogo, o OMS, o pricing, você estende o Janus Client. Janus é o nosso roteador de borda do Core Commerce. Se você quer acessar uma outra app do Vtex.io, você estende o App Client, que aí torna bem simples de acessar essa app, você só coloca o nome dela. Se você quer acessar uma app utilizando a camada GraphQL dela, você estende o App GraphQL Client. Todas essas implementações estão no código do @Vtex API, que é open source, lá no github.com/vtex/node-vtex-api. No nosso caso, a gente está estendendo um external client, porque a gente quer se conectar com esse serviço aqui do HTTP Status. A gente tem um construtor, onde nesse caso do external client temos que passar a URL base, e a gente cria esses métodos para abstrair o que a gente quer com aquele serviço. Então, no nosso caso, a gente quer, por exemplo, fazer um get no recurso de status. Então, a gente cria um método chamado getStatus, que recebe um status, que é um número, e faz um get naquela rota, no barra aquele status. Esse get aqui é simplesmente porque a API do HTTP Status não tem o nome do subrecurso, né? Você só coloca lá HTTP Status barra 401, por exemplo. E ele daria lá o código de unauthorized, eu acho, não lembro. Aqui temos outro método chamado getStatusWithHeaders. A diferença é que ele, ao invés de usar o this.http.get, usa o this.http.getRaw. Esse this.http é o cliente HTTP que você usa para fazer as requisições. Na prática, ele é um Axios modificado que tem várias customizações já feitas. Por isso que a gente consegue configurar os retries lá e ter isso nativamente aqui nesse client. Estamos quase lá. Vamos para o middleware agora. E a gente tem dois middlewares. Esses dois middlewares exportam funções, certo? A assinatura dessas funções sempre vai ser muito parecida. Ela vai receber um context e uma função next. O context vai ser onde tanto vai ter os dados da requisição, da request, como vai ser onde eu vou colocar a minha resposta. E também onde estão os meus clientes, isso que a gente mostra daqui a pouco. O next eu devo chamar no final do meu código para indicar que eu terminei de processar o que eu queria. E o framework pode chamar o próximo middleware. Como vocês lembram aqui no index.ts, a gente tem para o método get do status dois middlewares para serem chamados, o validate e o status. O validate, o que é que ele faz? Vamos dar uma olhada. Ele extrai dentro do context o objeto params da rota. Ou seja, isso aqui, para quem não está muito acostumado com destructuring, significa pegar o valor de ctx.vtex.route.params e ele faz um console.info nisso, e desse params ele pega um elemento chamado code. Se vocês lembram lá do service JSON, a gente chamou esse parâmetro justamente de code aqui, e é exatamente isso que a gente está fazendo agora, recuperando o valor quando o usuário passa algum parâmetro naquela posição. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática.
Se não existe código, ele dá um throw new user input error. Esse user input error ele é exposto também do Vertex API. Tem vários outros tipos de erro. Eu acho que a gente pode até ver aqui, ó, tem um not found error para erros 404, por exemplo. Essa forma de lançar erros torna bem simples. É só você lançar algum erro dessa maneira e o framework trata de colocar essa mensagem para o usuário, também colocar o HTTP header, HTTP status daquela maneira, o status da requisição. No nosso caso aqui a gente está fazendo um parse int daquele code para transformar ele no number, né, para JavaScript, e está passando isso no ctx.state. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero construir com vocês o que a gente está fazendo nesse outro middleware, porque eu queria explicar algumas coisas. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou mostrar o que está aqui, vou apagar esse arquivo e eu vou implementar tudo nesse método chamado validate. Parece meio contraintuitivo, mas é só pela simplicidade. Então vamos lá. Eu vou apagar esse arquivo status. Eu acho que eu lembro como é que ele está implementado. Eu vou renomear o validate para status. Aqui também eu vou renomear a função. E lá no nosso index eu não tenho mais validate, só tenho status. Vamos salvar. E vamos voltar para o nosso middleware. Aqui a gente estava colocando o código no context.state. Não vamos mais fazer isso. Acho que a gente já viu toda a estrutura. Além disso, só tem os arquivos de teste que utiliza o Jest aí. Se você já tem experiência com teste, vai ver como funciona. Vamos agora colocar esse serviço para funcionar. Nesse caso aqui eu não estou fazendo nada, né, com a requisição por enquanto. Estou só recebendo um dado e processando esse dado. Como é que eu coloco dados no body, né, no corpo de resposta da requisição? Como eu falei para vocês, o context, o CTX ali que a gente recebe, é a estrutura de dados que tem tanto dados da request como os dados da response. No final, quando todos os middlers forem rodados para aquela rota, é aquela estrutura de dados que vai ser usada para responder ao client, a quem chama o meu serviço. Especificamente para o corpo, a gente tem o ctx.body, que eu posso colocar lá algum dado que eu queira retornar no corpo de resposta. Vamos aqui só colocar um arquivo, um JSON estático, ok, true, e vamos tentar linkar essa aplicação. Eu vou agora para o meu terminal. Aqui eu devo verificar onde eu estou logado. Eu estou logado na conta Hiring, não quero estar nessa conta. Vou fazer um login em Appliance Team, que vai ser a conta que eu vou utilizar para testes. Logo após isso eu vou criar um workspace. Ok, vamos lá. Eu vou chamar esse workspace de Rita Lee. Vamos ver se eu já utilizei um workspace com esse nome nessa conta. Eu acho que não. Não, criei um workspace Rita Lee e agora eu vou fazer um Vertex Link na minha aplicação. Eu vou adicionar um parâmetro "-u" aqui, porque o Vertex Link ele faz o passo a passo de compilação do TypeScript. E ele é bem estrito, então ele vai reclamar comigo porque eu não estou usando essa variável codeNumber, ou talvez por outras coisas. Por enquanto eu vou colocar o "-u" para ele ignorar esse tipo de problema quando não for crítico. Aqui ele vai rodar alguns passos de instalar dependências e vai subir o código, fazer upload do código para a nuvem do Vertex.io. No final você deve receber a lista de endpoints, a lista de rotas que aquele serviço está expondo, que você pode testar, né? Nesse caso vai ser sempre prefixado por ritali-applianceteam.myvertex.com, porque esse workspace é a conta que eu estou agora. Mas se você estiver desenvolvendo em outra conta vai ser diferente.
E se essa aplicação for lançada e instalada em alguma conta real da VTEX, uma conta de produção, vai ser também o domínio principal da loja, que a loja está rodando. O log sempre vai dar algumas informações para mim e, tal como nas apps de front-end, esse processo fica rodando e qualquer console log que eu tiver no meu código vai aparecer aqui, por mais que esteja rodando na nuvem da VTEX lá em outro lugar. E como vocês podem ver, ele sinalizou que a compilação do TypeScript finalizou com um erro. Que é exatamente o que eu falei, né? O code number é declarado, mas seu valor não é lido. Como eu coloquei o traço U, ele passou por esse erro. Como o TypeScript se torna JavaScript válido nesse caso, não é um erro crítico, ele consegue fazer o build da aplicação. E aqui ele fala, ó, rotas de serviço disponíveis, a gente tem Italy, --appliance team, status code. Vamos testar isso. Como a gente está numa requisição GET, a gente pode testar no próprio browser. Então eu vou abrir aqui outra aba no meu navegador e ao invés do code eu vou digitar 200. Ok, temos uma resposta em JSON e é exatamente a informação que a gente tinha colocado lá no nosso código. Então provavelmente está funcionando. Para demonstrar a primeira coisa legal do fluxo de desenvolvimento, eu vou trocar o OK de true para false e no meu terminal eu posso ver que ele começou a rebuildar aquela aplicação e em muito pouco tempo eu posso rodar novamente o meu comando, a minha requisição, que ele vai atualizar. Eu dei um Ctrl R aqui e não atualizou. Por quê? As requisições em MyVTEX elas passam por uma CDN e requisições GET elas são facilmente cacheáveis, né? E nesse caso ocorreu praticamente isso. A gente pode furar esse cache adicionando uma query string aqui, pode ser qualquer coisa. Então se eu colocar A, eu vejo que o OK virou false. A gente pode contornar isso retornando um header de cache control, que eu posso mostrar agora como é que a gente faz. Para setar um header, eu tenho a função set do meu contexto. E aqui ele dá até uma explicação, ó, set header field to val or pass an object of header fields. Então eu posso colocar aqui cache control como segundo parâmetro no cache no store. Esse é um cache header para dizer que aquele recurso eu não quero que seja cacheado em lugar algum. E para isso é melhor a gente testar num cliente mais adequado. Então eu vou passar aqui para o meu Postman. Deixa eu abrir outra aba nele. E aqui temos a mesma requisição. Eu vou fazer um get. Meu OK está false. E onde estará o meu cache control? Está aqui, no cache, no store. Estamos bem. Vamos lá. O que a gente quer fazer agora? A gente quer completar o fluxo do nosso exemplo, né? Que é pegar esse código e fazer uma requisição para o HTTP status. O nosso cliente já está implementado e a gente já declarou ele no client, né? No IO clients. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa só acessar o client a partir do nosso context. Onde é que ele está? Ele está dentro de context.clients. Se eu der ponto e esperar o meu editor dar o autocomplete, eu posso ver que existem vários outros clients aqui, além do meu client de status, que está aqui embaixo. Esse é o client que a gente vai usar. Esses clients eles são bem importantes porque eles abstraem vários serviços legais e úteis do VTEX, da VTEX e do VTEX IO. Por exemplo, eu tenho aqui o client para o Caterlog GraphQL, eu tenho o client para o Master Data, eu tenho um client para o Registry. Muitas coisas são internas, talvez vocês não precisem usar, mas se um dia tiver alguma coisa aqui importante, vocês podem utilizar esses serviços que já estão nativamente no seu contexto. O VBase ele é bem importante, ele é um chave-valor, um banco de dados chave-valor orientado a workspace aí, que pode ser bem legal e útil em algumas aplicações. No nosso caso, a gente quer chamar o client status
e queremos chamar o getStatus para aquele code number. Não é isso que a gente quer fazer? Acho que é. E esse client status ele retorna alguma coisa. Vamos supor que eu não sei o que é, eu realmente não sei. E vamos fazer um console.log dessa resposta, que aí a gente vai ver onde é que esse console log vai aparecer. Espero minha aplicação ser rebuildada e testo novamente. Vamos tirar o 200 e colocar um código mais engraçado, tipo o 429, que eu acho bem legal. E tivemos algum erro, será? Olha que legal. 429 é um header que significa exatamente isso que a gente está vendo aqui, too many requests. Mas o HTTP status, ele além de retornar esse dado para mim, ele também retorna aquele código como a resposta da minha requisição. Então eu tive um 429 e a aplicação entendeu que foi um erro, que alguma coisa errada aconteceu. Nesse caso a gente precisaria tratar isso, né? Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso. Eu tenho a resposta, eu posso adicionar aqui um catch, né? Ups, acho que eu fiz sem querer alguma coisa aqui. Um catch. Eu tenho aqui minha reason. E eu não lembro agora qual vai ser o tipo desse catch, mas vamos ver se eu consigo dar um reason.data. Não sei se vai dar certo isso, mas vamos tentar. Pelo menos não está quebrando mais, né? E foi undefined, na verdade. Então o code 429 foi retornado tudo certo. Então eu acho que eu talvez tenha feito uma bobagem aqui. Não sei. Será que esse reason já tinha a informação que eu queria? Vamos tentar. Mas foi legal ver que os console log que eu coloco, eles vão parar no meu processo do VTEX Link. Eu descobri a estrutura de dados que o erro retorna e alterei aqui o nosso catch para retornar reason.response.data. Uma coisa legal de TypeScript é para isso não quebrar se alguma coisa der errado. Eu estou colocando esses nullish coalescing operators aqui, eu acho que é assim o nome deles, para se reason ou response for null ou undefined não dar um outro erro. Beleza, temos esse response aqui e a gente pode agora já passar ele no context.body. Então vamos fazer essa adição e vamos tentar agora um código como 201 created. E temos lá que o code foi 201. Com a description de created, acho que o nosso serviço está correto. Como é que a gente faz para setar o código da resposta com aquele código? Para isso a gente usa o ctx.status. Eu acho que ele aceita um número ou um string. Aqui a gente pode passar só o code, né, que a gente recebe lá em cima, ou não. Acho que tem que ser o code number. E vamos testar agora. Eu vou colocar 202, que é algo de WebSocket, talvez, não lembro. 202 accepted, e a gente vê aqui no Postman que o status é 202 accepted. Se eu coloco o clássico 404, vamos ter 404 not found e o cabeçalho de resposta not found. Talvez esse 404 aqui not found seja por alguma pessoa interceptando essa requisição, mas está funcionando, né? Já vamos colocar 403 para ver se está tudo certo. Ok. Vimos boa parte das nossas rotas.
Antes da gente dar uma olhada em como fazer isso com GraphQL, como criar uma camada GraphQL, eu queria tentar ver com vocês como a gente pode ler corpos de requisição, né? Ler bodies de requests. Muito útil quando a gente está fazendo uma API que recebe um post ou um put aí, provavelmente em JSON. Para simular esse request eu vou usar o Postman aqui e eu vou passar um objeto com a chave code e meu code 403. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer a mesma funcionalidade, mas eu quero que funcione também quando eu passo no meu código como body. Eu vou querer implementar nisso com um post e nesse caso eu não vou ter mais status, né? Eu vou ter status barra. Vamos aprender como é que a gente faz isso. Nesse caso, como a gente está lidando com status sem um parâmetro, o que a gente pode fazer aqui é criar uma nova rota para essa configuração aqui. Então, eu vou aqui no meu service JSON. Eu vou copiar esse objeto. Vou chamar ele de status only. E ele não tem mais esse barra code. Lá no meu service JSON, eu não mexo mais nada, né? Eu vou mexer agora no index.ts. Aqui eu preciso implementar uma rota chamada status only. E eu quero que essa rota responda no método post. Pode perceber que a gente já tem aqui o autocomplete. E eu quero o middleware status post. Aqui eu vou fazer uma duplicação de código bem pesada. O ideal aqui seria que a gente obviamente concentrasse no método só, fizesse a parte extraível em uma função, em um serviço. Esse middleware aqui ele já começa a ficar muito grande, né? Muito mistura lógica de negócio com tratamento de API, né? Mexer com headers e tal. Então eu separaria isso. Mas para os nossos princípios educacionais, eu acho que está ok. Aqui eu vou criar um novo arquivo chamado statusOnly.ts e ele vai exportar uma função também statusOnly e vamos só fazer funcionar. Status post, né, que eu coloquei. Precisa aqui também fazer o import status post. Vamos renomear o arquivo para ficar mais consoante. E aqui renomear a nossa função. Ok. Eu não recebo mais dados dos parâmetros, então eu vou remover isso aqui. Eu vou colocar um parse int de 200, só para ele não falhar. Vamos salvar. E vamos ver se nossa requisição, se nossa aplicação builda corretamente. Enquanto isso, vamos ver se nosso teste está ok. A gente vai fazer um post para barra status, sem barra code. E passando esse body, a gente quer ler esse body lá na nossa aplicação. Para isso a gente vai utilizar uma biblioteca chamada CoBody. Por quê? A forma que o Coa trata essas requisições é agnóstico a como ela vem. Então, vocês devem imaginar que não é só JSON que as pessoas mandam por APIs. A arquitetura HTTP é agnóstica a isso. Então, para não ficar acoplado, eles escolheram separar essa parte de parsear o body em um objeto, em uma estrutura JSON. Talvez hoje em dia já esteja nativo, eu não conheço, mas pelo menos no Vtex.io a gente precisa utilizar essa maneira. Então a gente importa a biblioteca CoBody, que já está importada nesse Service Example, eu acho, e a gente processa numa função chamada JSON dela o body da nossa requisição, que está no ctx.rec, se eu não estou enganado. Vamos ver se buildou aqui. Enquanto não builda, eu vou começar a construir esse código com vocês. Aqui eu vou criar uma variável chamada body e eu vou dizer que ela é um await
de... Vamos fazer um import aqui, vamos ver se a biblioteca está disponível. Eu acho que já está, sim. Da biblioteca callBody eu chamo a função JSON e eu faço await JSON de ctx.rec. Ok. Esse body eu já suponho que ele tenha um code aqui, né? Então eu vou... Não é a melhor maneira de estar fazendo isso, pessoal, mas eu vou fazer isso. Eu vou dizer que o tipo é um code number aqui. Eu posso extrair aqui um code, ou melhor, eu posso fazer uma verificação se body.code existe. Se não existe, se não existe, eu quero dar um throw new user input erro, please supply the code. E aqui a gente extrai code de body, troca isso para code. Aqui a gente não precisa desse paciente mais, né? Porque a gente já está passando o code como number. Então podemos só substituir aqui. Ok. Se vocês estiverem vendo algum erro, me avisem. Rebuildamos nossa aplicação. Vamos agora testar com o code 403 em string. Existe uma biblioteca de parser de JSON Schema que pode ser bem útil para você validar esses bodies. No nosso caso, a gente não está validando se vem code, se ele está no tipo certo, mas o ideal seria fazer isso. E está funcionando perfeitamente o nosso código. Vamos tentar colocar um 200 aqui. Tudo certo. Agora a gente pode partir para como criar uma aplicação GraphQL com o Vertex.io. Tudo que a gente aprendeu aqui agora ainda vai servir para a parte do GraphQL. Ele ainda vai utilizar esse mesmo arquitetura de clientes. A diferença é que a gente vai ter uma forma diferente de declarar as funções que respondem àquele serviço. Para isso a gente vai utilizar outra app de boilerplate. Então eu vou cancelar a minha sessão aqui e eu vou entrar no GraphQL Example, que está na mesma organização do Service Example, tem o GraphQL Example, assim como toda a explicação aqui que a gente vai passar por ela mais a fundo e algumas configurações que você pode fazer. Não vou entrar muito a fundo nessas configurações, mas você pode dar uma olhada em como elas são implementadas. Tudo está open source também no Node-Vertex-API. Eu tenho algumas mudanças nesse repositório local, nada muito crítico. Eu vou resetar isso só para verificar se eu estou na última versão e fazer um git pull. Eu acho que minha branch está desatualizada, não tá? Tá com um main. Então vamos ver esse link assim, senão a gente faz um clone de novo. Vou abrir o meu código. E o GraphQL Example ele também vai utilizar o builder de Node. Então toda aquela arquitetura de serviço que a gente viu, ela continua sendo útil aqui. Temos clients, temos configurações de clients com timeout, com retries. A diferença é que no nosso serviço a gente também exporta um objeto GraphQL que vai ser a implementação para o esquema GraphQL. Se você não conhece GraphQL, é bom dar uma olhada de como funciona. Não vai ser muito diferente do que você tem aí em qualquer outro servidor, qualquer outra implementação. Aqui temos funções, elas mapeiam para os tipos GraphQL, daqui a pouco a gente dá uma olhada. E essas funções elas têm uma assinatura bem parecida com o nosso serviço. Elas recebem um contexto aqui, que nesse caso não está sendo utilizado. Elas recebem o objeto parent, é uma assinatura de resolver. Elas recebem as variáveis, os parâmetros, não lembro o nome, daquela operação GraphQL.
e ela recebe também o context, aquele CTX que a gente estava acostumado. A diferença é que aqui no nosso caso a gente vai retornar um dado que o GraphQL vai utilizar para a resposta e não vai fazer um ctx.body. Por isso é que a gente faz essa função bem pequena, né? Ela só chama um client diretamente. Mas basicamente essa é a nossa implementação de um resolver GraphQL. A diferença dessa app é que ela vai ter a pasta GraphQL, que, como vocês já devem ter percebido, vai mapear para um builder de GraphQL, no nosso caso na versão 1.x. E essa pasta GraphQL ela vai definir o esquema que a gente quer expor da nossa aplicação GraphQL. Nesse caso aqui a gente define um exemplo de gerenciar livros, né? Onde eu posso ver um livro por um ID, fazer uma consulta à coleção de livros, ver o total de livros. E aqui eu também defino os meus inputs, meus types. Uma coisa legal é que eu posso criar pastas e arquivos dentro dessa pasta GraphQL e organizar o meu código de maneira melhor, mais separado, né? Separar por contexto. Como todo esquema GraphQL, exportamos um tipo query e um tipo mutation. Na nossa aplicação, a gente tem que exportar funções TypeScript que mapeiam para essa organização. Então, a gente tem a query total aqui e no nosso node index.ts exportamos dentro do objeto GraphQL, dentro do objeto resolvers, query total. Nesse caso aqui vai ser uma função que vem desse resolvers, a gente aqui chama de resolvers ao invés de middleware, e mais uma vez é uma função que só faz chamar o books client. Vamos dar uma olhada nesse books client, onde é que ele está implementado. Client. Aqui eu acho que está bem de exemplo, talvez essa aplicação não esteja nem funcionando, não tenho certeza. Acho que está com banco de dados em memória, né? Isso, está com banco de dados em memória. Como a gente já conhece essa arquitetura de client, não vou detalhar muito, vamos colocar a aplicação para rodar e ver como é que funciona o fluxo de desenvolvimento. Aqui eu posso usar Vertex Link porque provavelmente a aplicação vai buildar. Algumas informações importantes aqui é que, vamos ver, a nossa camada de front-end, né, do React, ela é muito otimizada justamente para utilizar essas apps GraphQL. Então tudo que a gente exporta aqui, tudo que a gente faz de GraphQL, automaticamente fica disponível para o front-end utilizar, e só basta depender dessa aplicação. Provavelmente no curso de front-end você utilizou a camada GraphQL de outra aplicação. A diferença é que você pode criar a sua própria app que responde a esse serviço. Vamos entender esse output. Aqui no final a gente vê que... Vamos ignorar esses erros por enquanto. Aqui no final a gente vê essa service route, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e a gente não vai utilizar ela por enquanto. Ops. A rota que a gente vai utilizar, ela está um pouco mais acima, que o log fala. Você pode tentar testar suas queries nessa app utilizando o Graphical IDE. E se eu clicar aqui nessa rota, ele vai abrir um playground, um graphical como a gente chama, para testar aqueles resolvers e aquelas mutations, o que é muito legal, uma forma bem interessante de trabalhar. Novamente, se você já estudou sobre GraphQL, você já deve estar acostumado com o playground, onde você testa a sua API. E aqui a gente já cria um playground com todas as queries e as mutations que exportamos. Então a gente pode ir aqui na documentação e ver que todas aquelas informações que tinham lá, que declaramos, estão aqui disponíveis. Vamos fazer uma query que pega o total de livros do exemplo, né? A gente tem 15. Provavelmente é um dado mock que está configurado lá. Eu posso também pegar um book com o ID 1 talvez e pegar o name dele. Vamos ver se funciona isso, não sei. E temos aqui o default book 2. Essa aplicação ela continua rodando, e da mesma forma que vimos
nos serviços, aqui a gente pode fazer mudanças e ver isso funcionando automaticamente, né? Vamos, por exemplo, achar o total lá, que eu não lembro onde é que estava. Acho que é aqui. Vamos, ao invés de retornar total, retornar 501. Vamos salvar. Talvez deu erro de TypeScript, talvez não. Acho que deu. Vamos então consertar aqui, que eu acho que é mais rápido. A gente pode fazer 501 ou BooksClimb. Será que isso funciona? Talvez. Aqui foi só uma gambiarra mesmo para funcionar. Não está fazendo nada de diferente. A gente vai retornar o valor 501 para aquele resolver. Então toda vez que o cliente pedir o total, a query total, ela resolve aqui. E aqui funciona muito parecido com a Apollo Server lá, com as bibliotecas tradicionais de GraphQL. Você consegue colocar resolvers para campos específicos, né? Field resolvers. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo para o tipo book. A gente faz o cache ID seu ID. Isso é um field resolver. Pode ser bem útil aí em algumas situações. Isso é mais a parte de estudar o GraphQL e entender as possibilidades que ele permite. Vamos aqui fazer a query de novo. E aqui vemos o total 501. Mesmos ensinamentos sobre clients. Você pode criar novos clients, adicioná-los aqui e declará-los no seu clients index, talvez. Aqui. Com o get. E fazer as suas aplicações. Nos próximos cursos a gente vai ver um pouco sobre essa parte de clients mais específico, como interagir com as APIs da Vtex. E qualquer dúvida vocês podem dar uma olhada na documentação do GraphQL Example dentro do Vtex Apps e também lá no curso de serviços que vai exercitar um pouco sobre a construção dessas apps, né, desses serviços utilizando GraphQL, utilizando Node e TypeScript. Acredito que seja isso e qualquer dúvida entre em contato com a Vtex.